Meus amigos, boa tarde, tudo bem? Dá boa tarde pra galera aí, Boa filho. tarde, gente. E aí? Tudo bem? Beleza pura. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da história do meu corcel, bumerangue, né, como eu disse. E a gente está procurando cada vez mais atender aí os anseios de vocês, queridos amigos, né? Como eu te falei, não são inscritos, vocês são amigos, fazem parte aí da família Carlão Channel, né? Na ideia de diversificar também todos os temas que abordam a indústria automobilística nacional, que é uma paixão que eu tenho, eu com maior satisfação mostro para vocês aqui um verdadeiro tesouro aqui da minha coleção, o exemplar número um da revista Quatro Rodas da nossa saudosa, olha como era o logotipo da editora Abril, ó, nem eu desconhecia. Eu ganhei essa revista há mais ou menos 21 anos atrás, de um primo de um amigo, tá? Essas revistas ficavam guardadas no apartamento ali na Avenida São Luís, um apartamento gigantesco. Então, ela compõe aí uma série de outras revistas que vocês vão conhecer, né? Que isso vai Eu, ser uma série, não é, pai? eu ia falar isso justamente agora. Eu tava conversando com o Enzo, né, filho? E comenta aí com os nossos amigos qual é a nossa ideia de abordagem aí para as obras literárias brasileiras abordando os automóveis. Então, gente, como meu pai tem muitas revistas guardadas, legais pra caramba, a gente tem a ideia de fazer tipo uma série mostrando, vão ter vários episódios disso, de outras coisas, e é isso aí. Mostrando, eu tenho, bom, nós temos aqui em casa coleção de quatro rodas, muitos números da revista Auto Esporte e também da revista Mecânica Popular, que é uma revista que eu tenho muito carinho. Tem inclusive algumas seleções aí da Mecânica Popular, do lançamento do Galaxy, que vocês vão conhecer com fotos maravilhosas, né? Então, a ideia desses episódios do Calão Channel de mesa, né, como estamos aqui, para que vocês tenham a oportunidade, acho que muito de vocês, acreditamos nós, né, Feio, tem a curiosidade de saber, puxa, como será que foi a edição número um da revista Quatro Rodas, né? Então já começamos com uma propaganda aqui da Vemaguete. Tem um amigo meu, o Peranjo, que eu tenho certeza que ele vai pirar com essa imagem, que ele é louco pelos DKVs, né? Eu não sei vocês, eu nunca vi linha DKV com esse tipo de roda aqui. Porta Suicida, que foi até 663 e tal, né? Propaganda das velas de ignição Bosch. Vocês vão ver, o que chama a atenção é que muitas das empresas que aqui estavam estão até hoje aí vivas e atuantes. Isso que é muito bacana. Você vê, começando pela velas de ignição Bosch, a própria Shell, né? E aqui o Vitor Tivita, pai, né? Porque tem o Vitor Tivita pai e o filho também com o mesmo nome. A época que ainda o editor-chefe era o Vitor Tivita pai, falecido, se eu não me engano, em 1990, né? Dizendo aqui todos os motivos pelos quais Quatro Rodas está aparecendo. Então, primeiramente, a que brotou e expandiu-se. Segundo, porque os proprietários e compradores de carros no Brasil necessitam de uma publicação que lhes faça informações complementares, etc. Terceiro, porque belíssimos recantos do nosso país estão esperando para serem descobertos e valorizados. Ou seja, a Quatro Rodas, além de tudo, ela sempre incentivou o turismo, né? Uhum. Aqui colocando mais uma vez, ó, na hora certa, Quatro Rodas, né? Quem fala hoje, Petrobras, Brasília, então, enfim, colocando assim um apanhado geral, né? Sobre o trânsito brasileiro na época. O Enzo está tendo cuidado de filmar com bastante cuidado para que vocês depois, no conforto dos seus lares, de repente vocês agora estão vendo o YouTube numa brechinha do trabalho, né? Possam. O Enzo está filmando com muito cuidado para que depois vocês possam pausar o vídeo e ler, enfim, né? Eu Peraí, não peraí, vou, peraí. eu não vou ler linha por linha, né? Mas é muito. Até para que o vídeo não fique cansativo, Pronto. né? O senhor me autoriza a virar a página? Muito Sim, obrigado, sim. viu? Aqui, ó. Veículos no Brasil, aqui a previsão do DNR, estradas federais pavimentadas, né? Ó, Um país além do para-brisa, essa belíssima imagem da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, ó, já gigantesca, né?
aqui relativamente perto da minha casa, daqui até lá dá mais ou menos uns 35 quilômetros, né? Aqui, ó, veículos no Brasil, filho. Ônibus, caminhões e automóveis, a quantidade total. Então você veja que de julho de 1945 até janeiro de 1960, poxa, olha o salto aí, mais de 300 mil veículos, né? Aqui o trânsito já complicado, como seu avô falava, né? Seu avô falava, né? Meu pai nasceu em São Paulo em 1933 e aqui viveu a vida inteira. Então ele fala, ele costumava dizer que o trânsito de São Paulo sempre foi complicado, porque tinham menos carros, mas tinham menos vias, né? Então Sim. não é de hoje que a nossa querida Sampa tem o Você sabe trânsito que prédio é amarrado. esse? Isso aqui é lá no centro, se eu não me engano, é aquele que tem umas antenas de celulares gigantescas em cima, né? E nessa época ainda a presença de carros estrangeiros se fazia muito forte. Propaganda do Fordão aqui. Puxa mais aqui, falando da subida, claramente cutucando os caminhões da Chevrolet, né? Que eram 6? Que era motor 6 em linha, né? Ambos ótimos. Eu acho que o gosto do comprador recaía por questões pessoais. Eu adoro tanto um quanto o outro, né? Explicando aqui a Dutra no raio-x, aqui numa próxima página, né? Praticamente nessa época, acho que de rodovia duplicada, nós tínhamos pouquíssimas aqui em São Paulo, Anchieta, a Dutra, se eu não me engano, havia em Anguera também, né? Aqui, ó. Isso aqui, se não me engano, é uma ponte na Marginal que já fora desativada. Quebraram as pontas dela, filha, ela tá viva só no meio, sabe? E aí construíram uma ponte gigantesca do lado. Ah, Né? eu sei qual é. Você sabe qual é, né? Ali na região da Vila Leopoldina, se eu não me engano. Né? Aqui, gente, um detalhe bem interessante, para quem conhece mais aqui do estado de São Paulo, a construção da Basílica de Aparecida, que é uma belíssima igreja, né? Aqui, ó. E começou a ser construída aí nessa época, no comecinho da década de 60, né? Aqui, ó. Saída, lanche, os pontos de parada nas estradas, né? Caça e pesca, olha, a gente não combinou isso. A pesca é algo... Caça não, abominamos isso. Mas a pesca é algo que vocês sabem que apetece muito aqui a diretoria do Canon Channel, né? Pai e filho adoram pescar. Até a minha esposa, que não liga muito, já pescou um piau uma vez gigantesco. Dunlop, propaganda dos pneus, né? Ubatuba, eu fico imaginando, filho, o que era Ubatuba em 1960. Ubatuba é uma cidade importante aqui do nosso litoral norte, né? Ia ser uma cidade ainda até meio selvagem, né? Abrangendo aqui o então descampado litoral norte, né? O Enzo repetindo, filmando em detalhes para que vocês não percam e possam ler depois com calma, né? O horário que mais lhes convém. Aqui é o domingo na represa. Tem coisa melhor, filho? Um peixinho frito, uma água cheia de peixe, é bom demais. Aqui, ó. O mar de varas de pesca aqui. Roda livre. Firestone. Aqui, ó. A Cinca do Brasil prepara-se para produzir num futuro próximo, uma perua da linha Vedete, que era a Cinca Marli, que era a mãe da nossa Cinca Jangada, que era fabricada na França, Nossa, né? Marli. Marli, com Y. Porque assim que a Cinca começou a produzir carros aqui, filho, o modelo era o Chambord, né? Não tinha ainda a perua, né? Aí também vieram depois os modelos Rally, Presidência e tal, né? Aqui, ó. Firestone, empresa que tá... Agora é a Bridgestone, né? Nasce um carro, pessoal. Olha que interessante aqui a linha de montagem do nosso querido Volkswagen Sedan, vulgo Fusca, né? Aqui, ó. Um espaço enorme, apinhado de homens, máquinas, centenas de metros cúbicos de trabalho e tal, né? Lembrando que o Volkswagen 1960 ele ainda não tinha marcador de temperatura, muitos dos componentes dele ainda vinham de fora, né? E ele não tinha pisca-pisca nos paralamas, ele tinha a famosa, que o vovô falava, bananinha, né?
motor Miliduca, né, 1200 e sistema elétrico de 6 volts. Aqui, ó. Todas as etapas, a parte de pintura, a parte de montagem, a parte de tapeçaria, soldagem, colocação do chassi, abre aspas, né, aqui, ó. E nasce mais um Fusquinha. Nossa, quantos Fuscas fabricados no ano de 1960 sobraram, né? E você vê, né? Vocês veem, né? Uma revista que tem 60 anos, está completando. Aliás, meu Deus do céu, parece que foi combinado e não foi. 60 anos está fazendo essa revista. Hoje? Hoje, não, hoje, agosto de 60, agosto de 2000, meu Deus do céu. Eu nem tinha me dado conta disso, que bacana. 60 anos, eu não estou errando na conta, né? Não. 60 anos, né? Por favor. Então vocês veem como, embora a revista seja tão antiga, como os temas são atuais, né? Álcool, cigarros e beijos. E aqui, se eu não me engano, um Chevrolet 1949 todo destroçado, depois que o cidadão tomou um conhaque Dreyer e saiu por aí azarando com as meninas, né? Então aqui, ó. Acidentes sem estatística, né? Então vocês veem como a ameaça álcool, a ameaça fumo, temas atuais, viu? Temas bem atuais. Vê como nunca mudou. Ó, fio, esse aqui é o MG inglês, que depois a indústria Laffer fez aqui nos anos 70, aquele carro que a gente viu ontem, o MP Laffer, que era mais ou menos uma cópia desse carro, mais ou menos uma cópia, só com motor traseiro, refrigerado a ar, mecânica da Brasília, tá? Então esse aqui era o MG, só a título de curiosidade, tá? A lei do asfalto aqui, né? Vem com toda a carga, baterias Atlas, não me lembro dessa marca de bateria. Não existe mais. Que eu saiba não, a não ser que ela tenha sido absorvida por outra, tal. Nós vamos ver um exemplo mais pra frente, né? Procure a oficina certa, né? Então, desde sempre aí dando os conselhos para que a gente não leve, para que não levemos nossos veículos em qualquer prestador de serviço. Isso é um tema atualíssimo, obviamente, até hoje, né? Plantões de oficinas elétricas em São Paulo, né? Aí autoelétrico, tudo, né? Os carros dessa época, lógico, tinham uma regularidade de funcionamento muito inferior aos carros de hoje, né? Ó, custo da mão de obra aqui por marca, olha que interessante. Ah, de mão de obra. Ó, olha lá, feio, limpeza de carburador, quer ver, ó? São Paulo, de 300 a 400, é tudo de 300, até que, poxa, o Fusca, hein? Fusca tinha, não, peraí, Volkswagen. Ó, pelo menos na limpeza de carburador ele era, O DKV era mais barato. era salgadinho, hein? O nosso querido DKV VMAG com motor 2 tempos tinha um custo de limpeza de carburador mais em Sim, conta. que, isso tá em que nota? Em que... Cruzeiro. Ah. Cruzeiro. 1960 era o Cruzeiro. Aí só. Depois teve Cruzeiro novo no final dos anos 60, né? E aí somente no governo do Fernando Collor não, desculpa. No governo José Sarney que o Cruzeiro passou a se chamar Cruzado. Aí depois no governo do Collor voltou a chamar Cruzeiro, né? Poupe o seu dinheiro. Aqui, ó. Os nossos objetivos: ajudar o automobilista a resolver problemas de manutenção do seu carro, se desdobrarem, tudo assim, mais ou menos dando aí um apanhado geral aí de instruções de manutenção, estalos suspeitos, leitura e indicação dos instrumentos, o automóvel, esse desconhecido, né? Dando um apanhado geral aí para que a pessoa não se sinta tão perdida, né? Aqui uma propaganda muito legal do 5, ó. Harmonia perfeita de conforto e segurança. Aqui, ó. Suspensão Stabilimatic, né? O 5 ainda era um carro bem complicadinho nessa época em termos de acerto mecânico. Lindo, claro. Porque os primeiros, filhos, eles não estavam ainda devidamente adaptados ao solo brasileiro, o motor carecia de mais potência, mas depois foi um carro que se acertou e que foi, para a época, logicamente, foi muito bem. Ó, Mercedes cara chata, você vê que tendência já atual, né? Você tem uma tendência de construção de cabine reta e não capô comprido, tudo, né? Então a Mercedes já estava
nessa onda aí já há 60 anos atrás, né? Aqui os acessórios, peças, calota, triângulo de segurança. Volkswagen, bom senso em automóvel. Aí, ó. Aqui um raio-x do nosso amado Fusca, né? Alguns de vocês já devem ter visto a propaganda na TV, com aquela voz bem tétrica, né? Volkswagen, o bom senso em automóvel. Aí eu lembro de uma propaganda que dizia assim, que as mudanças do Volkswagen você não vê, você as sente, né? Eles satirizando os americanos que cada ano era uma calota, cada ano era um friso, né? Aqui é a propaganda dos pneus Goodyear, tá? Aqui, ó. Provados na cidade, provados na terra. E aí, Impala 59? Exatamente, tá bem. Na verdade, aqui, filho, é um Bel Air, viu? Que ele tem coluna, né? Ah, é? Não que não tivéssemos Impala, só que mesmo a foto estando distorcida, a gente percebe que é uma Dog Dish. Pode ser uma Impala, mas acho muito mais provável ser um Biscayne. Ser um Biscayne, isso, porque assim que a Impala foi lançada, o Bel Air desceu de categoria, entendeu? Aqui alguma paródia, alguma historinha, né? O senhor tem tudo o que eu quero, a moça fazendo aqui uma propaganda do... Automóveis no mundo, a quantidade aqui, filho, se você puder dar uma tomada rápida aqui, né? Nas Américas, África, bloco comunista que ainda existia, né? Europa Ocidental, Ásia, né? Pera. Tá, tudo bem. Só me preparei aqui. Eu só viro quando... Mulher mais carro é igual a... Ah, mulheres, agora vocês vão ficar... Ainda bem que a patroa não tá aqui por perto, né? Aqui até o Ronald Golias aqui, ó. Mais mulheres ao volante. Aí, ó. Ainda era novidade, né? A gente tem que admitir que no comecinho dos anos 60, a minha sogra tirou carta ao longo dos anos 60, também chamou muito a atenção da sogra dela. Nossa, mas você vai tirar a carteira de habilitação? Pra quê? Falei, não, porque eu quero dirigir, né? Aqui uma propaganda da Burgens do Brasil. A indústria automobilística se agiganta para acompanhar a contabilidade com essa belíssima máquina aqui de contas e calculadora. E aqui uma imagem da linha de montagem da Ford, né? Com as picape Ford F100, acho que o F600 também. Luta pelo pneu ideal, né? Recordando aqui a fabricantes, automobilistas aliados, as diferenças pequenas entre diversos tipos de pneu, tal, qual a opinião que se deve usar, enfim, abrangendo aí realmente a variedade da indústria de pneus na época. Aqui, ó. A questão fazendo a orientação do rodízio, né? O step botava pra rodar. Tá. Mas quem é maluco como nós, a última coisa que quer fazer é tirar o step do lugar dele, né? Aqui uma propaganda muito legal da Varig, quando da introdução dos Boeing 707, ou seja, a Varig tinha entrado na era do jato no ano anterior, com o belíssimo Caravelle, né? O problema do Caravelle é que ele tinha pouca autonomia de voo, então fora introduzido o Boeing 707, né? Aposentando de vez os lindos Super Constellation com motor a pistão na travessia aí das Américas, né? Aqui, ó. Cortesia em 7 dias. Ai, que interessante, ó. Certo, a pessoa parando pra moça atravessar. Errado, a moça sendo atropelada aqui, ó. Aqui, ó. Errado. Vou te contar, eita carro pesado, a moça empurrando o fusquinha aqui, o empurrãozinho o carro da moça já pega, né? E o errado e o certo aqui também, ó. As imagens dizem por si só, senão eu vou ficar que nem um papagaio aqui falando. Um toque de humor aí, né? Aqui, ó. Que dia lindo, estão pensando... Que diabo. que diabo.
Esse meu óculos, viu, me pega, viu? Propaganda do pneu Pirelli, que está no mercado aí até hoje. Carro ideia. Olha que conceito bacana esse aqui da nossa amada Chrysler, né? Vou até pedir aqui o XNR Carro Ideia, né? Destacando aqui esse texto. Quem é o XNR? Um carro ideia que supera a imaginação. Tudo indica nele que o automóvel, indica nele o automóvel de marciano. No entanto, está sendo já testado em Harbor Park, Michigan, na pista de provas da Chrysler, né? Foi batizado XNR em homenagem ao seu desenhista, Virgil Exner, e acionado por um motor Plymouth de 6 cilindros. A carroceria foi construída em Turim pelo estúdio Guia, né? Então vejam que belo carro conceito, né? Ofensiva dos compactos em Nova York e Genebra, tá? O Corvair, que foi o primeiro carro americano refrigerado a ar com motor traseiro, né? E aqui outros modelos também bastante interessantes, né? Destaque para essa Alfa aí que tem uma carinha bem parecida com a do nosso JK, diga-se de passagem, né? Um Fiat aqui, que é parece um Topolino meio versão lazer, né? A nossa IBM, que está viva aí até hoje, né? Bureau de Serviços. Chevrolet, é igual sola do pé, não gasta nunca, né? Querida Chevrolet. Aqui é um mapa, né? Mapa turístico aí. Roda mais e gasta menos. Roda mais e cutucando o Ford. E o Ford diz que é melhor na ladeira, né? A Dutra sem segredos aqui, tá? Mapa aqui. Vamos saber, filho. Obrigado. Opa, deixa eu puxar aqui. Isso, pode fechar aí. Só mostrando aí para os nossos amigos a título de curiosidade mesmo, né? Móvel, né? Óleo móvel que está no mercado aí até hoje, né? Tiremos o chapéu, tá? Como você compra um carro usado? Por isso que eu tô falando, né? Quatro Rodas desde sempre, a revista Autosport também abordou esse tema de como a pessoa deve comprar um carro usado, abordando aqui, por exemplo, a carroçaria não deve apresentar ondulações. 2. Cuidado com rebarbas e estrias de ferrugem, né? A prova de velocidade não é muito importante, até porque hoje seremos vítimas dos radares do maldade, né? Seu automóvel é silencioso, ótimo sinal, né? Aqui mais um adendo, né? Aqui uma propaganda do nosso querido Alfa Romeo JK, né? Cópia do Alfa Romeo Berlinda italiano. Eu gosto, sou muito simpático a esse carro, né? Engraçado que um carro até hoje, mesmo para os colecionadores assim, não é um carro que pegou tanto preço, tem tanto mercado. Exatamente. A mesma do nosso querido caminhão, blá 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 blá, o João Bobo, né? Aqui umas chargezinhas de humor, tal. Para atravessar, puxa a alavanca, põe a bola, né? Velas Champion. Auto Asbestos Durex. Então, a bateria Durex existe até hoje, mas Sério? Era fabricado na época por essa Auto Asbestos, né? Mas a Durex foi incorporada, né? E aqui o mercado de automóveis novos, vejam quanta variedade o consumidor brasileiro tinha então, há 60 anos atrás. Preço de usados, né, das principais marcas sediadas então no Brasil, que vieram depois da implementação do GEA, né? Aqui, mercado de automóveis, englobando estrangeiros. Alfa Romeo, Anglia, Austin, Buick, Borgward, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, DeSoto, Ford, Plymouth, Fordson, que era inglês, com preços que iam até 1941. Puta, minha mãe nasceu só aqui, ó. Antes até da minha mãe nascer. Aqui mais uma parte, Mercury, Mor, Oldsmobile, né? Indo pela ordem Peugeot, Taunus, Vauxhall,
Um irmão do vovô tinha esse Vauxhall, ele sempre comentou. O Willys Zephyr, que era uma divisão da Lincoln, né? E eu, terminando aí com o famoso para-choque do mês, a Quatro Rodas manteve essa última página muitíssimo bem-humorada, colocando frases de caminhões, né, que eram flagrados na rua. Amor, sol de mãe, se eu fosse rico, compraria o teu orgulho, você não tem coração, né? E aqui o preço finalizando aqui com o preço dos caminhões novos, né? Fenemé, Ford, Chevrolet, International, né? E aqui o homem, o carro e o filho do homem. Eu estou diante aqui do filho do homem. E por fim, use somente peças genuínas Willys, né? Então, pessoal, a gente começou com essa série hoje de abordagem, filmagens de mesa da obra literária brasileira automotiva, que é muito rica, tá? Então, eventualmente mostraremos aí outras edições importantes de Quatro Rodas, Autosport, Mecânica Popular, tá? Pessoal, espero que vocês gostem. Inscrevam-se no canal, compartilhem. E que mais, filho? E isso aí. Não deixem de deixar o like, tá? E ativem o sininho. Falou. Pessoal, um abraço.